Olá pessoal, hoje a gente vai falar, nessa aula a gente vai falar sobre as hipóteses sobre a origem e a vida primitiva. Por que hipótese? Porque não se tem nada concluído, são apenas sugestões que alguns cientistas deram para poder aí ter uma ideia de como surgiu a Terra, de como foi o surgimento da vida. Então, o primeiro tópico que a gente vai abordar é a história da vida na Terra. Quais são as hipóteses que cercam a história da vida na Terra? Assim, existem várias hipóteses, vários estudiosos que deram suas sugestões, fizeram seus estudos e acreditam nessas hipóteses. Então, assim, as primeiras evidências, de vida na Terra vêm de fósseis descobertos. Esses fósseis eles foram descobertos na Austrália Ocidental e que datam aproximadamente 3,5 bilhões de anos atrás. Então, esses fósseis datam 3,5 bilhões de anos atrás. Então, mas como que eles sabem o tanto de ano que tem esses fósseis? Através de um estudo lá com o DNA, através de como está o fóssil. Então, assim, eles descobrem há quantos anos aquele fóssil está ali no lugar. Então, assim, o primeiro fóssil encontrado na Terra tem o fóssil, na verdade, mais velho, tem 3,5 bilhões de anos. E esses fósseis, eles são estruturas conhecidas como estromatólitos, que eles são, em muitos casos, formados por crescimento de camadas sobre camadas de micróbio, como as cianobactérias, por exemplo. Então, assim, dentro da história da vida na Terra existem várias hipóteses. E uma das hipóteses que a gente vai ver hoje é a hipótese de Oparin Aldadani. Vou escrever aqui o nome dele para vocês. É Oparin Haldane. Então, uma das hipóteses que cerca a história da vida na Terra é essa hipótese aqui de Oparin Haldane. Ele sugere o quê? Que a vida surgiu gradualmente a partir de moléculas inorgânicas, ou seja, a partir de seres não vivos, como por exemplo um bloco de construção. Então, uma das hipóteses que cercam a história da vida na Terra é essa, que a vida surgiu gradualmente a partir de matérias inorgânicas. Então, assim, e foi surgindo, por exemplo, com matérias inorgânicas, que como os aminoácidos vão se formando, e então combinando-se para formar os polímeros mais complexos. Com a ajuda dos aminoácidos, então, que ele sugeriu que a primeira vida foi surgindo a partir de matérias inorgânicas. Então, assim, o surgimento da vida é cercado por muitas hipóteses. Não tem nada concreto, só que muitos estudiosos fizeram suas pesquisas, fizeram seus estudos, e alguns geólogos afirmam que a Terra se formou há 4,5 bilhões de anos. Alguns estudiosos falam que a Terra tem 4,5 bilhões de anos. E essa estimativa aqui de 4,5 bilhões de anos, ela foi feita a partir de medidas das idades das rochas mais antigas da Terra. Então, eles pegaram algumas rochas, fizeram alguns estudos e dataram as idades dessas rochas, né? Porque, assim, como as rochas mais antigas na Terra, a idade das rochas lunares e meteoritos é por datação. Assim, porque é de acordo com o que ela vai sofrendo, as modificações que esses meteoritos, por exemplo, e essas rochas vão sofrendo.
Então, assim, por muitos milhões de anos, a Terra primitiva ela foi atingida por asteroides e outros objetos celestiais. Então, a Terra antigamente não era como está hoje. Ela era bem primitiva, ela não tinha tudo que tem hoje nela. E assim, há tantos bilhões de anos, que é que fala 4,5 bilhões de anos, a Terra era por exemplo, bombardeada por quê? Por meteoritos, por pedras, né, que caíam, rochas e tudo mais. Então, assim, naquela época, né, há 4,5 bilhões de anos, a temperatura da Terra variava muito, era muito quente também. E assim, eles falam que a primeira forma de vida na Terra, ela surgiu, vamos se dizer, entre um intervalo de um bombardeio e outro. Então, assim, são teorias que não foram comprovadas, mas que foram analisadas, que foram estudadas e que eles tiraram as suas conclusões. Então, assim, agora a gente vai ver um pouquinho sobre o desenvolvimento do homem, né? Quando surgiu, né, a vida na Terra, os primeiros focos de vida na Terra, a primeira vida na Terra não foi o homem, entendeu? O primeiro foco de vida na Terra foi as cianobactérias. Então, isso aí surgem várias teorias. A teoria do desenvolvimento do homem é cercada por duas coisas. Pela teoria religiosa e pela teoria científica. Respeitando tudo que se pensa, a gente vai relatar, porque como é uma aula de biologia, a gente vai falar da teoria científica, porém respeitando quem acredita na religiosa, entendeu? Porque assim, nós todos temos direito de acreditar no que a gente pensa. Então, a religiosa é cercada pelo quê? Que o homem foi criado do barro. E na científica, não. A científica apresenta uma hipótese de que o homem, né, a Terra foi criada através de uma explosão, né, do Big Bang. E que o homem surgiu do macaco. Essa é a teoria que Darwin descreveu, né, que está lá escrito em seu livro A Origem das Espécies. Então, que o homem surgiu do quê? Do macaco, e que ele foi evoluindo até nós seres humanos de hoje. Só que essa evolução foi datada por muitas fases. Primeiro surgiu o quê? O homem australopithecus, né? Esse tipo de homem ele viveu no período paleolítico, né? Há 3 milhões de anos atrás, e marcou o surgimento do Homo símium. Ele era bípede, né? Andava sobre 2 pés, com postura ereta, ele tinha as mãos livres para usar os objetos e utensílios coletados na natureza. Então, o primeiro hipótese, né, o primeiro estudo que fizeram é que surgiu o homem chamado Australopithecus. O segundo homem foi o Homo habilis, que era uma espécie que habitava o planeta há 2 milhões de anos. Ele era bem parecido com o homem atual, ele fabricava machados de mão e cavava a terra em busca de raiz. Ele alimentava-se de carne de animais caçados. Então, assim, depois desse Homo habilis, veio o Homo erectus. Esse Homo erectus, ele viveu há 1,5 milhões de anos. Eles viviam em grupos, que eles moravam em cavernas, já está mais, vamos dizer, um pouco mais recente. Então, eles viviam em cavernas e utilizavam armas e utensílios de madeira e osso. Então, seus objetos, né, suas armas eram feitas de ossos ou de pedras. E assim, depois do Homo erectus veio o Homo neandertal, né? Esse Homo neandertal recebe esse nome por ter sido no lago
Nerda, na Alemanha, há 100 mil anos atrás, pelo seu descobrimento ter sido aí nesse lago. Então ele possuía a capacidade de pensamento abstrato e de fala. Então ele já possuía essa capacidade da fala. Esses outros homens que a gente citou anteriormente, ele, na verdade, a maioria viveu sozinhos, eles viveram em grupos a partir do Homo erectus, então não tinha necessidade de desenvolver a fala. Depois de eles começarem a viver em grupo, eles tiveram a necessidade de comunicação. Então a comunicação foi a partir do homem Neandertal. Então, depois desse homem Neandertal, veio um homem de Cro-Magnon. Esse homem de Cro-Magnon, ele pertencia ao segundo ramo do Homo sapiens, né, que o Homo sapiens é o atual, que hoje a gente é Homo sapiens, e surgiu há 70 mil anos atrás. Ele era capaz de criar diversos instrumentos, armas feitas de pedra, osso. Eles já cozinhavam o alimento que serão consumidos, então aí já foi descoberto o fogo, porque eles cozinhavam seus alimentos, comiam seus alimentos cozidos. Aqui eles já faziam as figuras rupestres, que hoje a gente conhece, né? Tem vários sítios arqueológicos que tem essas figuras rupestres, eram feitos por esses homens, o homem de Cro-Magnon. E assim, o último homem é o Homo sapiens, que é a nossa espécie, Homo sapiens. Então, o Homo sapiens, ele é bem recente, ele surgiu há 12 mil anos. Todas essas datas que a gente fala aqui foram estimadas através de estudos, viu? E o Homo sapiens, ele é caracterizado por aspectos físicos mais modernos, né? Ele passa a ter uma vida mais sedentária e abandonada à coleta e à produção de alimentos. Seu cérebro é bem mais evoluído que seus antepassados e assim, ele se saiu melhor entre eles. Por quê? Porque o Homo sapiens, ele conseguiu desenvolver o que nenhum outro conseguiu. Por ser mais novo, só que é um homem bem mais moderno, é um homem com bem mais criatividade. Então, assim, o surgimento do homem, ele teve todos esses processos. Para chegar no homem atual, ele primeiro passou por homens anteriores até chegar nesse homem mais moderno, que é o Homo sapiens. Então, assim, eu vou deixar aqui uma atividade para vocês. Na verdade, é uma atividade mais para vocês refletirem de acordo com o que você estudou aqui nessa aula, né? De acordo com o que a gente estudou aqui nessa aula. Vou copiar aqui. É mais para ser uma atividade oral, tá bom, pessoal? Então, quais das teorias estudadas você acredita? Porque assim, são teorias, não são fatos concretos, né? Que eles tenham certeza. Então, não são fatos concretos. A origem da vida, a origem da Terra são apenas hipóteses que ninguém ainda tem, sabe se ao certo tem a certeza, mas que aí tem esses estudos em volta dessa teoria. Então, eu quero saber a opinião de vocês sobre quais dessas teorias você acredita, sobre quais dessas teorias você se sentiu mais confiante. Essa foi nossa aula de hoje, pessoal.